21:17. Amém? Amém. Diz o texto: disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me. E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreve, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Fecha os olhos. Senhor, pedimos a tua bênção, a tua graça, enquanto meditamos na tua palavra. Que o Senhor ilumine nosso entendimento e fale ao nosso coração nesta hora. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Eu queria falar sobre os ensinos do ministério cristão. Não se preocupe que eu não vou falar dos 3 amores. Esse texto vai falar geralmente dos 3 amores. Eu queria falar sobre os ensinos do ministério cristão. Os irmãos estão aqui ou porque têm algum ministério, ou porque almejam algum ministério, ou porque são só curiosos e querem sofrer, né? E aí se matriculam no seminário. Mas à medida que nós vamos avançando na nossa fé cristã, nós vamos entender aquele ministério, vamos tentando entender o ministério que Deus tem para nós. E este ministério só terá fim quando morrermos. É um ministério, é uma ocupação para toda a nossa vida. Lembremos de Paulo, que já prestes a morrer, disse: encerrei a carreira, guardei a fé, agora me espera a coroa da justiça, o qual se reservou não só para mim, mas para todos aqueles que esperam sua vinda. Bom, mas Paulo já sabia que ia morrer, e morreu mesmo, então podia estar encerrando o ministério. Mas nós não sabemos quando vamos morrer, né? E sabemos somente que o nosso ministério só se encerrará quando terminarmos a nossa vida. Então, nesse processo de entendimento do nosso ministério, nós vamos aprender muitas coisas na nossa carreira. Esse texto é um texto muito marcante, porque nós temos um momento muito pessoal entre Jesus e os seus discípulos, e entre Jesus e Pedro. Não sei se você já meditou, mas quantos ensinos que Jesus ministrou a esses homens? E não era um ensino igual ao nosso, que nós, uma vez, 2 ou 3 vezes por semana, nós reservamos aulas e ficamos aqui na frente escrevendo ou projetando algumas coisas, e vocês se assentam aí e ficam anotando, ou no Facebook, ou dormindo, ou fazendo outra coisa,
e nós não temos a oportunidade de termos um relacionamento de vida, um ensino na vivência e nas tribulações da vida. Às vezes fazemos isso na igreja, ou às vezes também não. A igreja muitas vezes se torna também somente um momento em que o pastor prega lá e emociona uma plateia e depois cada um vai para sua casa. Não era isso que os discípulos viviam com Jesus e viveram com Jesus. Eles viveram momentos de intenso relacionamento e de muitos ensinos práticos na vida e teóricos também, porque os teóricos e os práticos eram ensinados simultaneamente. E agora nós temos um momento em que Pedro já estava meio desconsolado, porque aquela vivência que ele teve com Jesus já não poderia mais ser vivida. Tudo bem, nós entendemos, Jesus falou: eis que estarei convosco todos os dias, mas não era mais aquele relacionamento de Jesus, de João, de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. E nós sabemos, nesse mesmo contexto, que mesmo após todas as aparições da ressurreição, mesmo após todas as palavras que o Mestre ensinou aos seus discípulos, Pedro chama os outros e diz: eu vou pescar, vem comigo, né? Acabou, ressuscitou, o reino messiânico não se completou e não se cumpriu conforme nós esperávamos que fosse o Messias. Israel continua subjugada à nação romana, então vamos voltar ao nosso trabalho, eu vou pescar. E foi pescar. Mas ele não entendia que só estava começando aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. O chamado, como lá em Mateus 10, a separação dos discípulos era só o primeiro momento. Assim também como nas nossas vidas o chamado é só o primeiro estágio de um processo de ensino para toda a vida que Deus tem a nos ensinar no nosso ministério. E nessa caminhada nós aprendemos algumas lições, e sobre essas lições que eu queria comentar e meditar com os irmãos baseado nesse texto. A primeira lição que o ministério cristão nos ensina é que o amor a Jesus está relacionado ao amor à sua igreja. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Talvez Pedro estivesse preocupado, porque 3 vezes o Senhor falou me ama, porque ele pensava que o Senhor ia recriminá-lo pela sua negação também. Talvez ele pensasse que Jesus estivesse preocupado com outras coisas. Muitas vezes os discípulos estavam preocupados com qual seria o maior, qual seria o melhor deles. Mas a única preocupação de Jesus, e é o que o ministério cristão deve nos ensinar, é que o amor a Jesus está relacionado ao apacentar. Qualquer ministério que você tenha, seja ele qual for, o foco dele tem que ser a igreja, as pessoas da igreja. Nós vemos na história da igreja brasileira se inventarem diversas atividades e planejamentos e modelos de liderança e modelo de igreja e projetos e perspectivas, e cada nova invenção se cria diversas situações e promessas como se fossem as soluções para todos os problemas. Mas Jesus está preocupado com uma coisa só: apacenta as minhas ovelhas. Não importa o método, não importa o que você acha, o que você pense sobre estilos de liderança, mas às vezes ficamos tão preocupados com os sistemas eclesiásticos, às vezes a própria teologia nos amarra a perspectivas diferentes, a entrarmos em discussões diversas e nos esquecemos que o nosso ministério é para apacentar. Cada um dos discípulos vai correr para um lado, vai ter uma perspectiva de ministério diferente. Mas o que Jesus enfoca para nós e para os discípulos é: apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas pessoas, do meu povo. É este o ensino que o ministério cristão deve levar. E aí discutiremos menos,
faremos menos planejamentos estratégicos, não que não seja necessário, mas nos ocuparemos mais com a preocupação com as vidas. Você percebe hoje, meus irmãos, que as pessoas viraram estatísticas, as pessoas viram números. Eu vejo às vezes alguns políticos falar, como vão falar bastante aí, não importa se é partido A, B ou C, todos eles vêm para os debates com seus números. Então se alguém os critica e fala, olha, tem gente morrendo. Ah não, a Organização Mundial da Saúde diz que se o índice de violência está em 49%, então nós estamos dentro das estatísticas. Porque nós estamos 48,9%. Nós não chegamos no 49%. Eu já ouvi um desses falar isso. Ah, mas os hospitais estão ruins. Não, mas aumentou 50 e tantos por cento, 35%. Não se preocupa com as pessoas. As igrejas também, as pessoas são números, são dízimos. Estamos preocupados pela quantidade de pessoas que tem nos cultos. Nós estamos preocupados com a quantidade de pessoas que tem nos nossos templos e nos tamanhos dos nossos templos, e se tem programa de TV ou não, mas estamos esquecendo das ovelhas, das pessoas. E Mateus 9,35 diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. É um dos nossos temas no seminário, é uma das nossas orações, porque nós não podemos chamar ninguém ao ministério. Nós temos como obrigação ensinar a palavra de Deus, mas não chamar ninguém, porque é o Senhor que chama. E chama para quê? Para apacentar as ovelhas que não têm pastor, para cuidar das pessoas que necessitam ser cuidadas. Não é um cuidado e não é um amor irresponsável e nem romântico. É um amor que exorta, amor que ensina, que repreende, mas que cuida. E é isso que Jesus quer de nós, e é isso que o nosso ministério, seja ele qual for, deve nos ensinar. Deve nos ensinar que o amor a Jesus está relacionado com o amor à sua igreja. Segunda lição que o ministério cristão nos ensina é a nos render à sua soberana vontade. Versos 18 e 19, Jesus estava falando, olha Pedro, mudou agora o negócio. Porque você era menino e você ia para onde queria. Mas mudou. Agora já era. Você vai para onde você não quer. E a figura de alguém que entrega as mãos para ser aprisionado. Não é? Você estenderá as suas mãos e outro te guiará. E aí o texto diz, porque isso significava com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Então, filho, entrega as mãos, vão te prender e vão te levar para onde você não quer. O nosso problema com o ministério é achar que temos muitas escolhas. E nesse ponto, eu sou bem calvinista. Nesse ponto, tá? Não em todos. Mas nesse, eu entendo que o ministério não é uma escolha. Não é um gosto, uma preferência. Certa vez estava na igreja do Omar, não sei se o Omar lembra, o irmão falou, vocês pastores, é um ministério terrível. Eu não quero isso para mim não. Né? Eu falo, mas quem disse que a gente escolheu? Quem disse que nós queremos? Nós aprendemos a gostar. Nós acostumamos a querer. Depois de entender que o coração de Deus está nesse negócio. Mas não é porque queremos. Então, meu amado irmão, não adianta você comprar sua passagem para Tarsis, se enfiar no porão, pedir para que te lancem no mar, porque Deus tem preparado para você um grande peixe para te pegar nos lugares mais longínquos.
salmista disse: suba aos céus, lá estás.